Olá, povo de Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos e as irmãs que nos assistem, na continuidade de mais uma aula sobre o Apocalipse e, consequentemente, sobre a revelação de Deus, sobre a escatologia bíblica. Então, temos estudado versículo por versículo, desde o capítulo 1 do livro do Apocalipse, que é o livro que traduzido Apocalipse significa revelação. Então, através dessas letras, através desta palavra, dessa inspiração bíblica, Deus vai revelando a João, à igreja e, consequentemente, a nós hoje, os cristãos de hoje, qual que é a sua vontade para o fim, o que vai acontecer no último tempo e o que tem acontecido desde a ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda, que é conhecido na Bíblia como juízo final, e nesse juízo final Deus vai dar a sentença última de todas as coisas. Então temos estudado desde o capítulo 1, se você perdeu algum vídeo, é só voltar aí no canal da IPI Itapira, nosso canal aqui do YouTube, que está gravado desde o capítulo 1 com todas as explicações, para que você não perca essa sequência e entenda o que realmente quer dizer essas palavras. E hoje vamos estudar o capítulo 7 do Apocalipse, capítulo 7 até o versículo de 1 até o 17. Então vamos fazer a leitura e depois a interpretação, a explicação versículo por versículo deste capítulo. Então abra sua Bíblia ou então acompanhe apenas a leitura quando a palavra do Senhor nos diz: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte dos servos do povo de Deus. Então ouvi o número dos 4 que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Isacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, e da tribo de José, 12 mil. Também da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavado suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará os olhos toda lágrima. Amém. E este é o texto da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 7. Vamos fazer uma oração, como eu sempre digo, é primordial fazermos oração, porque buscamos a sabedoria de Deus, a sabedoria espiritual para a interpretação deste texto, porque nós sabemos que Deus é o autor dessa palavra, essa palavra é inspirada por Deus, e é o mesmo Espírito que mora no nosso coração, que habita a nossa mente e que pode nos instruir nesta palavra. Então, onde você estiver assistindo, acompanhando esta aula,
feche seus olhos e ore, peça a Deus por sabedoria, peça a Deus por direção. No capítulo 6, nós estudamos sobre os selos que foram abertos. Então, lembrando que desde o capítulo 4, inicia uma visão diante do trono de Deus. Então, eles estão no céu, essa visão futurista do céu. E Deus revela, desde lá da revelação do trono, o que vai acontecer com toda a humanidade. Então, no capítulo 5, Jesus pega o livro. Então, se você perdeu essa aula, volte lá, está bem explicado versículo por versículo, mas ele pega o livro contendo os 7 selos, e neste livro, que ele é digno de abrir, ele vai revelando a João as coisas que iam acontecer. E no capítulo 6, todos os selos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, foram estudados, e no quinto selo tem uma curiosidade, onde os mártires, aqueles que morreram por causa da palavra de Deus, lembrando que eles eram perseguidos por crer em Jesus Cristo. João estava preso em Pátimos por causa da palavra de Deus, por causa do seu testemunho, e muitos morreram nessa perseguição por espada, por fome, por sanção econômica, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse que nós estudamos, e eles estavam clamando a Deus por justiça, que Deus vingasse o sangue que foi derramado, que vingasse aqueles que os perseguiram, aquele que o mataram. E Deus pede para eles aguardarem, então segue a história. Então, no 7º selo, tem a resposta desta oração, e Deus mostra o fim dos tempos, já uma prefiguração no 6º selo, o que vai acontecer. E no capítulo 7, tem uma pausa. Então, antes de abrir o último selo, que vai dar também a abertura às 7 trombetas, Deus dá uma pausa no capítulo 7 para mostrar uma coisa muito importante, para revelar para João, para revelar para a igreja, algo muito importante antes da abertura do 7º selo. E aqui tem 2 visões. No capítulo 7 tem a visão dos 144 mil, que é um número muito controverso, que tem várias interpretações sobre este número, mas que aqui na palavra de Deus deixa bem claro quem são esses 144 mil selados. E na segunda parte tem a visão dos glorificados. Então, para a gente entender este capítulo, o capítulo 7, basicamente a gente entender quem são esses 144 mil selados e por que Deus selou esse povo, e quem são aqueles glorificados e por que Deus também protegeu este povo. Esses 2 grupos foram protegidos por Deus antes da abertura do 7º selo, que vai ser a primeira trombeta, e já iniciar de novo o final, o fim de todas as coisas, a guerra última do bem contra o mal. Então, voltemos ao capítulo 7, e como temos isso explicado versículo por versículo. Então, depois disso, ou seja, ele está descrevendo o 6º selo, a visão do cataclisma, do sol se escurecendo, a lua caindo, as estrelas caindo como bolas de fogo na terra. Depois disso, vi 4 anjos. Então, Deus dá uma pausa nessa visão apocalíptica do 6º selo, e ele viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, então como se fosse um sinal de proteção divina. Tinha um anjo no norte, no sul, no leste e no oeste. Então, esses anjos estavam lá, ele viu esses anjos nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos. Então, as 4 direções, Deus falou para eles, olha, mantenha seguro ainda a terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, era uma pausa. Deus falou para os anjos, nessa destruição toda, dei uma pausa que eu preciso fazer alguma coisa. Versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, então ele vinha do leste, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Apareceu um outro anjo com um selo que a gente conhece como o selo do Espírito Santo. Ele tinha um selo na mão, e ele vai selar cada um na sua testa, na sua fronte, que é o que a gente conhece como o selo de Deus. Apocalipse tem 2 grandes selos. O primeiro selo é o selo do Espírito Santo, e o outro ficou conhecido mais como a marca da besta, é o 666, que é um número também controverso, mas quando a gente chegar nesse texto, a gente vai explicar certinho, de acordo com essa interpretação, o que é esse 666. Mas o primeiro, esse grande selo de Deus que esse anjo forte tem, ele clama em alta voz, possuindo esse selo na mão. E no versículo 3 ele diz, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus.
O selo do Espírito Santo simboliza proteção. Então, quando esse anjo vem antes da destruição final, antes da grande tribulação ser anunciada, Deus vem e sela. O selo é significado de posse. Então, quando Deus sela a testa, quando Deus sela a mente do seu povo, está dizendo, este povo me pertence. Então, todos se olharem espiritualmente para o povo de Deus, vão ver esse selo. Os anjos da morte, por exemplo, que vão atacar, os anjos da morte que vão buscar o povo de Deus, que vão pelejar também, eles enxergarão esse selo. Os anjos que vierem com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo, ao soar da última trombeta, abrir os céus no seu cavalo branco, e o texto vai dizer que tem milhares de anjos junto com ele, e esses anjos que farão um arrebatamento, que vão pegar o povo de Deus e retirar da terra, eles vão reconhecer também este selo. Então, este selo é uma proteção. Isso aqui me pertence. Tudo que é selado significa pertencimento e proteção. Então, ouviu o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, Deus, como no Apocalipse, os números são simbólicos, não podemos levar literalmente os números no Apocalipse. Como já vimos que o número 7 simboliza perfeição, simboliza totalidade. Esses 144 mil também é uma representação do povo da antiga aliança. E deixa bem claro nesse 144 mil, 12 tribos de Judá, 12 mil. Então, de cada tribo do Antigo Testamento, ele pega 12 mil pessoas e sela. Lógico que 12 mil é o símbolo da liderança de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, tínhamos a divisão das 12 tribos de Israel. Então, se você voltar um pouquinho no capítulo 4, na descrição do trono de Deus, a palavra diz que de um lado tinha 12 anciãos, que eram representantes dos 12 profetas do Antigo Testamento, das 12 tribos do Antigo Testamento, e do outro lado tinha mais 12 anciãos, que eram representantes dos 12 apóstolos. Então, a liderança de Jesus. Então, assim como Moisés recebeu lá a aliança e depois o povo foi se estruturando em 12 tribos, Jesus também teve o mesmo processo na escolha dos seus líderes, que através desses 12 apóstolos levaria a palavra de Deus e até hoje sobre toda a terra com o fundamento desses apóstolos. Então Deus fala dessa aliança porque Deus é o Deus de Israel. Deus chamou Abraão, Deus chamou a aliança de um povo, Deus guiou este povo e Deus prometeu o Messias, Deus prometeu alguém que libertaria o povo da escravidão. E este Messias é Jesus Cristo, nós sabemos disso, e esta visão que eles têm da tribo de Israel é Deus incluindo todos aqueles no Antigo Testamento que creram também foram salvos por Cristo Jesus. Porque pensa bem, eles não conheceram o Messias. Eles sabiam pelos profetas, eles sabiam que viria o Messias. Tem descrição do Messias nos profetas, principalmente no profeta Isaías, tem descrição de como seria esse Messias, mas eles não vendo o Messias, eles creram. Eles sabiam que Deus enviaria. Então só o fato deles crerem, como diz Romanos, Abraão creu e isso lhe foi imputado para justiça. Pelo fato de crer, eles foram salvos sem conhecer a Cristo Jesus. Então aqui é a confirmação de como Deus ama o seu povo, como Deus ama aqueles que foram fiéis no Antigo Testamento, de todas as tribos, e ele colocou um número simbólico de 12 mil de cada, lógico que são muito mais judeus salvos, muito mais pessoas, mas aqui o símbolo dessa liderança, do comando de Deus nessas 12 tribos, e ele multiplicou por 1000, então 12 vezes 12 dá 144, então para os bons de matemática aí, quem não é bom faz a conta aí na calculadora, 12 vezes 12 dá 144, e ele acrescentou esses 12 mil. Então o símbolo de 144 mil assinalados é a totalidade do povo de Deus da antiga aliança que creram no Messias e foram salvos através dessa fé no Deus único, no Deus verdadeiro, no Deus de Israel e essa fidelidade a
Deus. Depois ele continua no versículo 9, então aqui, não vou ler de novo, mas ele cita todas as tribos e a quantidade. Então ele fez questão de repetir as tribos e a quantidade de pessoas para totalizar esses 144 mil que já estão selados, estão aguardando o dia da redenção, mas já selados com a promessa de Deus, com a salvação que obtiveram através da fé, através da graça, através da misericórdia de Deus. E no versículo 9, depois dessas coisas, olha que interessante, sempre depois dessas coisas muda a visão. Então tinha a visão dos 12 mil, agora depois dessa visão, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Agora ele não fala o número de pessoas, exato, embora seja simbólico 144 mil, mas ele fala uma grande multidão. Então uma outra multidão, um outro grupo de pessoas, porque separado pela expressão depois dessas coisas, é uma outra visão. E era enorme, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro. A primeira visão era a nação de Israel. A segunda visão já inclui todas as nações, todas as tribos, todos os povos e todas as línguas, estavam todos de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Vestidura branca, nós já vimos em outros estudos, nas cartas do Apocalipse, nas cartas da Ásia. Uma das promessas é que se eles mantiverem até o fim, eles serão vestidos com essas vestiduras brancas, que é o símbolo da salvação. Vestidura branca é o símbolo da pureza, da purificação que o sangue de Cristo traz para todo aquele que nele crê. Todos que confessam o seu nome recebem essa vestidura branca como um símbolo de salvo, alvejado, limpo, por causa do perdão que existe no sangue do Cordeiro. Porque lembra que todos estavam diante do Cordeiro. Então todos os salvos aqui diante do Cordeiro, e só podiam estar vestidos de branco por causa do Cordeiro, e com palmas nas mãos. E palmas na mão, um dos símbolos da vitória de Cristo também. Até coincidentemente, o dia que a gente está gravando esse vídeo, hoje é domingo de Ramos, e o domingo de Ramos celebra a entrada vitoriosa de Jesus em Jerusalém, que os evangelhos descrevem que Jesus, montado num jumentinho, entrou de forma muito humilde em Jerusalém na Semana Santa, que iniciamos essa semana, e as pessoas começaram, quando ele estava entrando, jogaram palmas, jogaram até vestes para que o rei entrasse, para que os reis passassem, e essas palmas como um símbolo do rei, do Messias, aclamado como o rei, como o Messias, que veio para alvejar, veio para perdoar os povos de todas as nações. Então, vestidura branca e palmas, símbolo da vitória do Cordeiro. E essas pessoas clamavam, né? No dia que Jesus entrou em Jerusalém, eles cantavam Hosana, Hosana ao Rei nas alturas, bendito que vem em nome desse Rei. E nessa visão, todos, essa multidão enorme, cantava como um grande coral: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Então, salvação só vem de Deus, salvação só vem deste Cordeiro, e aqui é como um título mesmo, um Cordeiro, né? Que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e todos cantam, louvam a este Cordeiro por ter trazido esta grande multidão de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, esta salvação. Aí também se juntaram a essas pessoas todos os anjos que estavam de pé, rodeando o trono. Juntaram também os anciãos, tanto os 12 do Antigo Testamento, os 12 do Novo Testamento, se juntaram. Os seres viventes, os 4 seres que estavam em frente, lá no capítulo 4, né, representando a criação, ante ao trono, se prostraram com o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo. Então, a primeira canção foi essa multidão. A segunda canção, já todos os seres celestes, todos os seres criados por Deus, toda a natureza, todos os anjos concordaram dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, ações de graças e honra e poder e força sejam dadas ao nosso Deus pelo século dos séculos. Aí, no versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: e estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então ele fez essa pergunta propositalmente, porque no comecinho do capítulo 7,
Os das 12 tribos de Israel, a gente já sabe quem são descritos pelos nomes, então não tem dúvida aqui. Eu não sei por que existe tanta confusão sobre esses 144 mil selados, porque é descrito literalmente que são os da tribo de Israel. Mas essa outra multidão, então um dos anciãos, ele também se questiona, quem são estes, de onde eles vieram? E respondeu-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavados as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, esses são os cristãos. Esses são o povo de Deus da nova aliança. A antiga aliança foi com Israel e a nova aliança é com o povo de Deus em Cristo Jesus. Do mesmo modo em que os judeus creram no Deus vivo, Deus de Israel, aqueles que creem em Cristo na nova aliança, de Cristo para frente, todos aqueles que creram, que ele falou que é de todas as tribos, todas as línguas, todos os povos, todas as nações, estes são os selados, estes são com vestiduras brancas, estes são os salvos. Então este inclui a mim, inclui a você, inclui todo aquele que crê no poder de salvação que existe em Cristo Jesus. E eles vieram da grande tribulação, e aqui já tem uma dica sobre se a igreja passa pela tribulação, se a igreja passa pela grande tribulação. Depois a gente vai separar certinho as crenças, as teorias, as teologias que tem sobre essa perspectiva, mas aqui já tem um versículo que deixa uma grande certeza, estes vieram da grande tribulação, ou seja, esses participaram, os cristãos, a igreja participou da grande tribulação, eles sofreram a grande tribulação, eles sofreram a perseguição, eles receberam essa vitória após a grande tribulação, porque estavam diante do Cordeiro, então são vitoriosos, estavam vestidos de branco, são vitoriosos, e aqui ele repete, alvejaram no sangue do Cordeiro, eles passaram pelo sangue do Cordeiro, são vitoriosos, mesmo passando por perseguição, mesmo passando pela grande tribulação, eles estavam agora felizes, louvando diante de Cristo e diante do Cordeiro. Tanto é que no versículo 25, razão porque se acham diante do trono de Deus. Eles só estão diante do trono de Deus por causa do Cordeiro, só estão diante do trono de Deus por causa do perdão e da salvação. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, a sua casa. Essa linguagem também tabernáculo vem do Antigo Testamento. Antes do templo, antes da construção do templo de Salomão, eles tinham tabernáculos, eles construíam tendas, e nessas tendas eles faziam tipo uma igreja, vamos chamar de igreja, não era esse o termo que usava, era um povo de Deus que levantava um tabernáculo, e ali era um templo de adoração. Então é entendido que o tabernáculo de Cristo que vem sobre nós, que nós hoje somos o templo do Espírito Santo, e Deus estende a sua casa, o tabernáculo é a morada de Deus, estende a sua casa sobre nós. Aí sim, no versículo 16, já dá uma alusão também da grande tribulação. Lembra lá dos cavaleiros? O primeiro cavaleiro, o de branco, é Cristo Jesus, e os outros 3 cavaleiros é a perseguição, a morte, a fome, então tudo que ia acontecer de perseguição contra o povo de Deus. Agora, o que causou fome, causou sofrimento, causou o infortúnio para o povo de Deus, agora no versículo 16, Deus dá uma garantia, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará os olhos toda a lágrima. Então a justiça foi feita, o clamor do 5º selo, dos seres que estavam lá, clamando por vingança, pelo sangue deles que foram derramados, Jesus, agora diante do seu trono, nessa visão dos glorificados, então os glorificados é a junção dos 144 mil assinalados, junto agora com aqueles que creram em Cristo Jesus, tanto da antiga quanto da nova, agora diante de Deus, e Deus faz uma aliança agora eterna,
perpétua, jamais terão fome. Então não vai ter mais fome, não vai ter mais desastre na terra, não vai ter mais sede na terra, não vai ter mais destruição, não cairá sobre eles o sol. Então lembra lá o último selo, o sexto selo, fala desse sol. Não vai ter mais nada, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Que já é uma profecia antiga, que Jesus Cristo seria o pastor, né? O Salmo 23 fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele promete mandar pastores que guiarão o povo com justiça, guiarão um povo com amor. Mas no fim, quando nós estivermos junto do trono de Deus, ele fala que ele mesmo vai apacentar as suas ovelhas. Ele confiou esta tarefa, essa missão aos da tribo de Israel, da nova aliança, tanto é que das conversas que ele teve com Pedro, falou, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quando Pedro pediu perdão por ter negado Jesus Cristo 3 vezes na Semana Santa, e depois ele teve uma conversa com Cristo ressuscitado, e o Cristo perdoou e falou, Pedrão, apacenta as minhas ovelhas, cuida da igreja, cuida das minhas ovelhas. Mas aqui, lá no céu, ele já fala, o próprio Deus do seu trono, o próprio Cordeiro vai apacentar, vai guiar as suas ovelhas para as fontes da água da vida, ou seja, essa fonte a jorrar por toda a eternidade, essa fonte de salvação, de perdão eterno e de livramento de todo o mal, pois eles passaram pela grande tribulação, sofreram por causa do Evangelho, mas agora recebem a vitória e recebem o poder de Deus de guiar por essas fontes e agora são de vida eterna. E Deus vai enxugar toda a lágrima de todo o olho, ou seja, a promessa de conforto eterno, a promessa de consolo eterno, a promessa de toda a dor, todo o sofrimento por causa do Evangelho, como Mateus fala lá no capítulo 5, no Sermão da Montanha, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram por causa do Evangelho, choram por causa da fé, choram por causa de Deus, choram por causa das injustiças e buscam a justiça de Deus, esses serão consolados e toda lágrima de seus olhos será enxugada, ele enxugará tudo. E assim então, esta pausa que Deus dá depois da visão de destruição, esses anjos que estão segurando o vento para proteger o povo de Deus. Esse anjo que sela tanto os da antiga aliança e agora em Cristo nós já somos selados pelo Espírito Santo da nova aliança, somos esses glorificados e todos nós temos essa certeza que o selo de Deus significa pertencimento. Eu pertenço a Deus, você pertence a Deus, ao Cordeiro. E este selo é uma garantia desta vitória. Mesmo que hoje passais por várias aflições, mesmo que ainda hoje passe por tribulação, o próprio Cristo falou, no mundo vocês terão sofrimento, no mundo vocês terão tribulação, no mundo terão várias dificuldades, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então Jesus venceu, ele é o vencedor, ele é o Cordeiro. E nessa visão, tanto os da antiga aliança quanto os da nova estão diante de Deus, desfrutando também desta vitória eterna. Então, creia nesta palavra, busque um significado para a sua vida pessoal. Você faz parte deste povo que está aqui descrito como os glorificados, se você crê e se você recebe esse selo espiritual na sua mente, essa transformação da mente na sua vida e que espera, aguarda com esperança a vinda do Cordeiro, mas tenha certeza que hoje você já é um selado, você já é um protegido, você está sendo guiado por Cristo Jesus até essa fonte de água eterna. Obrigado por sua atenção, grande beijo no seu coração, na sua alma e continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o nosso perfil também do Instagram, porque você vai ter essas aulas e até o último capítulo do Apocalipse, você pode estar seguindo, entendendo e trazendo para a sua vida, trazendo esse conhecimento para a sua alma. Até a próxima aula.